Olá, tudo beleza? Tudo tranquilo, como se estivesse descendo o Rio Nilo? Senhores, muito boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje, o tópico principal da nossa aula de filosofia é o nosso camarada Arthur Schopenhauer. Como sempre fazemos aqueles breves combinados, espero que você se inscreva no canal, que assine a notificação para poder chegar quando tem uma aula nova de filosofia, de história, de sociologia, de história do Brasil, de história geral, de história da América. E aí, acompanha a gente, fortalece aqui o Isto é História. Show de bola? Também mais um combinado. Eu sempre vou deixar a tela cheia inicialmente em cada slide para você poder printar a tela e montar o seu próprio material, caso você queira montar uma apostilinha ou ter esse resuminho da sua matéria. Também facilita para você poder tirar uma foto, caso queira, do seu celular. Mas eu acho que printar vai ser mais fácil. Bem, vamos lá então começar a falar do Schopenhauer? Senhores, antes de começarmos a falar do Schopenhauer, das teorias do nosso camarada Arthur Schopenhauer, que nasceu em 1788, né? E vai morrer em 1860, o nosso camarada Schopenhauer, ele vai nascer em Danzig, que na época era Prússia, sacou? E vai acabar, meu velho, morrendo aos 72 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco, meu velho, na própria Alemanha. É bom lembrar que Danzig era antigamente a Prússia, antes da unificação, né? Você observa que é 1788, unificação alemã vai se dar em 1870. Então não havia aquela ideia de Alemanha unificada ainda. Bem, ele nasce em Danzig, Prússia. Hoje não é aquela parte da Alemanha, hoje é aquela parte de Gdansk, na Polônia. Então, se fala para você que ele é um prussiano, um alemão, um polonês, vai estar valendo, beleza? Esse camarada, antes de começarmos a falar propriamente dele, o nosso camarada Schopenhauer, ele vai ter uma biografia bastante complexa, né? Uma biografia bastante complexa em qual sentido? Primeiro, que esse camarada nasceu de uma família muito rica, uma família de comerciantes muito ricos. Esse comerciante muito rico acabou, meu velho, por se casando com uma mulher que era 20 anos mais nova do que ele, e num casamento arranjado. Hein? Tiveram dois filhos, um deles, o Schopenhauer, mais uma menina. E o Schopenhauer ele foi criado dentro de casa com educação que o próprio pai e a mãe passavam para ele. Na verdade, o pai queria que o nosso camarada Schopenhauer se tornasse o sucessor dele, um grande comerciante, um dos mais importantes da Europa na época, um camarada que mexia com importação, com exportação, inclusive carregava o Schopenhauer para tudo quanto é canto que ele ia para ver a atividade como que funcionava e ver o trabalho em si. Aos 9 anos de idade, só para você ter uma ideia, o pai do Schopenhauer deixou ele na casa de um amigo na França, por 2 anos, para o moleque poder aprender o francês, que era um dos idiomas mais importantes na Europa da época, e de vera qualidade para poder você fazer as relações comerciais. O francês era mais ou menos naquela época o que o inglês é hoje, cara. É bom imaginar que ele está nascendo em 1778, e isso é um ano antes de iniciar a Revolução Francesa. É um período em que a França tem uma importância muito significativa na Europa. Então, aprender o idioma era algo importante para a sobrevivência do seu comércio, ou pelo menos para a facilitação dele. A vida inteira, o pai do Schopenhauer, quando viaja com Schopenhauer em cada país, exige que o filho dele se comprometa em aprender o idioma. Inclusive, escrever diários enquanto está naquele país, na língua daquele país. Bem, Schopenhauer fica 2 anos na casa desse francês, que ele fala que, no futuro, quando ele é adulto, ele fala que foram os melhores anos da vida dele. Isso é algo curioso, porque se imaginar uma criança de 9 anos de idade achar que um dos momentos mais felizes da vida foi quando ficou longe dos pais, da mãe, dá para você perceber que o ambiente familiar, o ambiente do casamento do pai e da mãe dele não era um ambiente muito propício, não era um ambiente muito feliz, era um ambiente bastante instável. E durante esses 2 anos na França, ele acaba também por entrar em contato com outras ideias, com a filosofia, com a sociologia, e com a literatura. E o que acaba acontecendo é que ele acaba se apaixonando pela literatura e pela filosofia. E passou a falar que ele não queria ser comerciante, que ele queria ser um escritor, ele queria ser um acadêmico, sacou? E o pai dele achou aquilo algo totalmente ultrajante. Absurdo, inclusive, mas no momento inicial não deu muita moral, porque o moleque tinha de 9 para 10, 11 anos de idade. No entanto, quando chegou aos 15 anos de idade, ele continuava a insistir de que a profissão dele, a vida dele, seria efetivamente na vida acadêmica, na vida de escritor. Um avião, um míssil passando aqui em cima de casa agora. E aí vai acabar acontecendo o quê, meu velho? O pai dele dá um checkmate nele. Fala assim, ó,
Eu vou te falar a real. Se você ficar nessa onda aí de que vai ser escritor, de que vai ser acadêmico, você pode seguir sua vida, você pode ir embora, mas eu vou te deserdar. Você não vai herdar nada, meu. Agora, se você quiser seguir a minha vida de comerciante e ser o meu sucessor, toda a minha fortuna vai ser sua. E antes disso acontecer, se você topar, nesse mesmo ano a gente vai sair, vai viajar para a Europa, eu, você, nossa família. Vamos passear pela Europa por mais de um ano, conhecendo os países mais importantes da Europa, para você ver não só como o comércio funciona, mas para você entrar em contato com outras línguas e também, principalmente, com esses autores, com esses escritores e filósofos que você tanto gosta, para você saber se é isso realmente que você quer. E eu tenho certeza que o que você vai querer é não ser deserdado. E, não, claro, é uma proposta bastante tentadora para meninas de 15 anos, né? Ou ser deserdado, ou fazer uma viagem de mais de um ano na Europa, para depois assumir as coisas do pai. Viaja para a Holanda, Bélgica, Áustria, Suíça, Inglaterra. Então, o camarada acaba tendo uma noção de realidade muito diferenciada. Ele costuma dizer, em momentos posteriores da vida dele, enquanto adulto, que seria o momento em que Siddhartha saiu do palácio, como se fosse uma menção ao orientalismo, que ele tem muito de hinduísmo, de budismo na vida dele, que faz parte da ideologia e da filosofia schopenhaueriana. E o Schopenhauer, quando fala que é quando o Siddhartha saiu do palácio, é quando o príncipe sai de dentro do castelo e passa a ver a realidade. Então, para ele, enquanto uma pessoa rica, de uma família nobre, de grandes lucros, de que frequentava as mais altas rodas, quando ele passa a viajar pela Europa, ele pega uma Europa de uma época destruída da época da Era Napoleônica, né, velho? Uma Europa de Revolução Francesa, uma Europa de guerras napoleônicas incontáveis e destruída pela guerra, pela fome, pelos campos queimados, pela miséria. E aí ele passa a ter um sentimento muito comum nas obras de Schopenhauer, que é a ideia do pessimismo, de que nós não viemos efetivamente para poder sermos felizes nesse mundo, de que tudo levava à dor, tudo levava ao sofrimento. A maior parte da vida não era como ele lia nos livros de filosofia ou nos livros de literatura, principalmente, de um mundo imaginário, real, belo, mas pelo contrário, de que a vida real era um martírio, de que a vida real era um sofrimento. E aí ele volta, né? Depois de mais de um ano e pouco de viagem, o pai dele deixa ele na casa de um comerciante amigo muito importante, muito grande, para ele poder ser uma espécie de estagiário, ver como que funcionava, né? E ele acaba se distanciando de casa por mais algum tempo. E nesse tempo que Schopenhauer se distancia de casa, ele já está com 16 para 17 anos de idade, o pai dele vem a falecer. E quando o pai de Schopenhauer morreu, alguns vão falar que foi um acidente, que ele escorregou do telhado da casa, mas não tinha motivo para ele poder subir no telhado da casa, então muitos vão afirmar que ele se matou. Inclusive, Schopenhauer, filho dele, afirmava de que ele havia se matado, de que possivelmente teria sido por causa do estresse do relacionamento com a mãe dele, das brigas constantes, de um casal que não era feliz no seu relacionamento. E o Schopenhauer já era um camarada que nutria uma personalidade muito misógina, né? Era um camarada que via as mulheres com uma certa exceção, que via as mulheres que elas tinham uma condição muito específica de mulher, e que deveria ficar no lugar dela, de realmente inferiores, de submissas e de que não se comportavam quando não estavam no seu lugar. E boa parte dessa visão misógina, de meio de preconceito contra a mulher, acontece não só porque do que ele vê com a mãe e com o pai dele, mas também porque ele passa a achar que a mãe dele foi responsável pelo suicídio do pai, pela morte do pai. E ele culpa a mãe dele a vida inteira disso, né? Bem, é um sofrimento que ele fala que foi um dos maiores da vida dele, e ele vai tentar levar aquela vida que o pai dele queria. Só que ele continua trabalhando naquilo que o pai dele queria, mas a mãe dele vê que ele está extremamente infeliz. E aí a mãe dele fala o seguinte, ó, você pode ficar tranquilo, você não precisa de fazer esse serviço, eu desobrigo você do serviço com seu pai ou da promessa que você fez com seu pai. Você vai estudar, quando você atingir a maioridade, você vai ter acesso à sua herança e pronto, acabou. É bom lembrar que ele também nutria um sentimento diferente com a mãe dele, porque a mãe dele, depois que ficou viúva, ela ficou uma viúva rica e nova, sacou? Que vendeu boa parte das propriedades da família, mudou-se para uma região onde tinha um centro de literatura, de cultura, de artistas, de efervescência, montou um clube literário, ela era escritora, escrevia romances, sacou? E
ela falou assim, ó, eu vou pagar os seus estudos, você estuda, mandou ela para uma escola, mandou ele para uma escola distante de casa, afirmava que o Schopenhauer era muito intransigente, muito turrão, brigava à toa, era muito observador, questionador, e que, na verdade, ele ficava mesmo era vigiando ela, né? Que ela já estava voltando a ter alguns romances, né? E ele não aceitava isso, né? O pai dele tinha morrido tinha pouco tempo. Daí mandar ele para uma escola mais longe. Nessa escola mais distante, ele acabou se fazendo expulsar, né? Escreveu algumas coisas sobre o diretor que vieram à tona e acabou causando a expulsão dele. A mãe dele percebeu que ele queria mesmo ser expulso, trouxe ele para casa e falou assim: ó, você vai ficar em casa, mas eu não quero ver você dentro de casa o dia inteiro, não. Então, na hora do almoço, do jantar, a gente convive. Em outros momentos, não. Quero ficar te vendo, você ficar me acompanhando o tempo todo, não. E aí, beleza, continuou estudando, numa escola mais próxima, completou os estudos com 18 anos de idade. Aos 25 anos de idade, aos 18 anos de idade, ele já concluiu que seria o ensino básico, o ensino médio, e ingressa na academia de medicina, cara. Começa a fazer um curso de medicina, não para poder ser médico, mas para ter acesso a uma ciência mais profunda para aplicá-la à filosofia. Olha só que camada diferente, sacou? E aí, velho, o que acaba acontecendo é que ele, nesses estudos de medicina, vivendo ainda na casa da mãe, ele passa a querer frequentar o clube literário da mãe. A mãe fala, ó, você pode até participar do clube literário, mas você vai ficar quieto, de boca fechada, você não pode falar nada. E não, ele ficava, de fato, de boca fechada, sem falar nada, mas um belo dia, e lá frequentavam filósofos, escritores, poetas, gente da cultura, né? E entre esses tinha um escritor chamado Goethe, um escritor alemão, também estudava a ciência, ele estudava, por exemplo, a teoria das cores de Isaac Newton, e ele estava escrevendo uma obra justamente sobre a teoria das cores de Isaac Newton, e ele caiu na bobeira de apresentar para o Schopenhauer, que naquele momento estava para fazer 25 anos de idade. E aí o Schopenhauer leu a obra dele, que ainda ia ser publicada, e falou com ele o seguinte, aí, cara, na moral, essa obra sua é até legal, mas eu não concordo com isso, não. Ah, por quê? Porque do jeito que você falou aí das cores, é o jeito que você observa as cores. Você observa as cores de uma forma objetiva. Eu acho que as cores, nós que damos cores a elas. Elas existem, mas quem fala o que é azul, o que é verde, é cada um. Cada um vê aquilo de um jeito diferente. Ou você acha que todo mundo vai ver isso que você está me mostrando da cor azul? Ou que vão ter outros que vão ver esse azul que você afirma que é azul em preto e branco, como, por exemplo, alguns outros animais. E aí ele passa a falar que as coisas, na verdade, são uma representação da realidade. Ela não é uma realidade em si, sacou? E aí, só para a gente concluir essa história, ele entra na academia, como eu te falei, ele acaba, meu velho, para poder se tornar médico. Quando ele vai se tornar médico, a obra que ele escreve é essa aí, ó, sobre a quádrupla raiz do princípio da razão suficiente, ao nome, sobre a quádrupla raiz do princípio da razão suficiente. Quando ele falou com a mãe dele falou assim: esse nome é tão ridículo que ninguém consegue compreender nem o nome, né? E aí ele acabou ficando chateado pelo fato da mãe dele ter zoado o nome do doutorado dele e falou assim: a senhora está completamente equivocada, porque um dia os seus escritos serão esquecidos e os meus serão lidos. E, se é verdade ou não, a gente está fazendo aqui agora e quase ninguém conhece uma obra da Dona Joana, que era a mãe dele. Lembrando que o Schopenhauer, desde moleque, tinha um negócio diferente. No Schopenhauer, ele fazia anotações nas próprias cartas, anexava uma carta a outra para os meus biógrafos do futuro. Ele achava já que ele ia ser uma pessoa muito importante e ele queria deixar tudo descrito, o que ele via na vida dele, como que ele via de forma detalhada, para quem fosse estudá-lo pudesse ter essa possibilidade de falar a realidade, né? E aí, velho, o que acaba acontecendo? Olha só, essa ideia então de percepção, de realidade, de pessimismo, começa a se apresentar no Schopenhauer. Olha aquela questão do pessimismo que eu estava te falando. Para a maioria dos homens, a vida não é outra coisa senão um combate perpétuo pela própria existência, e que, ao final, será derrotada. Então, se observa que é uma visão pessimista de que a vida é um sofrimento. E o Schopenhauer, então, ele passa a tentar buscar meios de combater esse sofrimento, de evitar tal coisa, né? E ele fala que, tipo assim, essa representação das coisas, cada um via diferente, e essa vontade que nos movia, acabava por causar o sofrimento na gente. Olha o que ele fala aí. Olha só essa frase dele. Imaginemos por um instante
que a humanidade fosse transportada a um país utópico, onde os pombos voem já assados, onde todo o alimento cresça do solo espontaneamente, onde cada homem encontre sua amada ideal e a conquiste sem qualquer dificuldade. Ora, nesse país, muitos homens morreriam de tédio ou se enforcariam nos galhos das árvores, enquanto outros se dedicariam a lutar entre si, a se estrangular e a se assassinar uns aos outros. Então, se observa que ele tem uma visão tanto quanto pessimista da realidade, sacou? De que, tipo, você tem uma vontade, você conquista aquela vontade, e quando você obtém um sucesso, você fala, pô, mas é só isso? E aí você é movido por uma nova vontade, por um novo desejo, e essa constante busca, essa constante vontade de ser matado o seu desejo lhe causava sofrimento. Então, independentemente do que você tivesse na vida, o sofrimento, meu velho, estaria presente, porque a cada coisa que você conquistasse, um vazio surgiria e a necessidade de ter outra coisa surgiria e o sofrimento viria na busca disso aí. E aí, olha agora essa passagem massa dele. Nas passagens iniciais da obra mais famosa dele, que é a principal que a gente vai falar aqui, O Mundo como a Vontade e Representação, o ponto de partida do pensamento de Schopenhauer é o seguinte: o mundo é a minha representação. Schopenhauer caracteriza o mundo fenomenal como uma expressão de uma irracional e talvez maligna vontade metafísica. Para chegar a essa conclusão, o pensador se apropria de elementos do hinduísmo, do budismo, de alguns aspectos da filosofia kantiana, construindo uma ética da compaixão, aquela de você tentar diminuir o sofrimento alheio. O que eu posso fazer para diminuir o sofrimento alheio? Isso que seria a compaixão. E aí, segundo ele, a filosofia tradicional, ela errou porque ela não dava um devido valor à compaixão. A compaixão é você se colocar no lugar do outro e não simplesmente só se colocar no lugar do outro, é você tentar diminuir o sofrimento do outro. E como que eu, Schopenhauer, poderia produzir algo que viesse a diminuir o sofrimento alheio? O Schopenhauer bebe muito na fonte do Kant. A principal ideia é essa que você está vendo aí. Vamos lá de novo espelhar para você sacar. Um dos aspectos que o filósofo alemão vai recuperar da filosofia kantiana é a ideia de que nós não podemos conhecer as coisas em si mesmas. Ou seja, não podemos conhecê-las exatamente como são, restando-nos apenas conhecê-las a partir de representações. Portanto, o que conhecemos são os fenômenos, as coisas tais como aparecem para nós, mas não a realidade em si mesma. Como eu estava lhe dizendo, meu camarada, o que a gente vê não é a realidade, representa uma realidade. Porque, como eu estava te falando, você pode ver um objeto, por exemplo, um desenho, uma imagem, que tem uma dupla interpretação. Você pode ver uma coisa e outra pessoa vê outra coisa. Quando você enxerga uma cor, você pode enxergar aquela cor de uma forma e outra pessoa enxergar aquela cor de outra forma. Ah, por quê? Porque ela pode ter, por exemplo, daltonismo, o animal vai ter outro padrão de cores, o gato vai ter outro padrão de cores. Então, ele coloca que o que a gente vê é uma percepção da realidade, sacou? É uma representação que os nossos sentidos nos oferecem. Eu vejo o sol de um jeito, você vê o sol de outro jeito. Nós não vemos o sol realmente como ele é. Isso que ele está querendo dizer. Assim sendo, olha só essa ideia dele. Todo objeto, seja qual for a sua origem, é, enquanto objeto, sempre condicionado pelo sujeito. E assim, essencialmente, apenas uma representação do sujeito. Em outras palavras, tudo que existe para mim é o que eu percebo a partir das formas a priori da minha consciência, de tempo, espaço. O real, enquanto coisa em si, é impenetrável ao nosso conhecimento, que atinge apenas as representações. Essas representações se interpõem entre nós e o real, como um véu que o encobre. E aí, velho, olha só a grande parada, né? Ele fala que entre nós e o objeto existe um véu que encobre a realidade. Sacou qual é que é a parada? E aí ele vai fazer uma citação bastante interessante, porque ele vai beber nas fontes orientais, e ele é um dos primeiros filósofos ocidentais modernos a valorizar o pensamento oriental, vendo afinidades entre sua visão de mundo e o hinduísmo, na qual a realidade é encoberta pelo véu de Maia. Aí você fala, mas o que seria o véu de Maia? O véu de Maia é a ilusão. É aquilo que está tampando a realidade como ela realmente é. E aí, se você for sacar,
vamos lá dar uma orientadinha, vamos dar uma buscadinha lá no orientalismo. Há muitos estudos sobre o véu de Maia, o véu da ilusão. Maia é a deusa criadora do Brahma, um dos mais importantes, né, meu velho, da cultura hindu. Observa que o animal principal dela, curioso, é a aranha, né? 10 braços, pela quantidade que tem. A aranha tece sua própria teia, ela tece seu próprio destino, né? E ela prepara algo que é invisível para os outros, mas que para ela é a própria casa. Então, segundo Schopenhauer, o véu é um mundo enquanto representação, submetido ao princípio da razão. Nesse entendimento, o mundo é puro fenômeno ou representação. Velho, o que está querendo dizer? O que nós estamos vendo é o que os nossos sentidos afirmam que nós estamos vendo, mas não é a realidade. Então, cada um tem uma representação daquilo que vê. Você pode, novamente, eu falar de eu te mostrar um prato com bife suculento e sangrando. Aquilo representa algo para mim. Para um vegetariano, representa algo completamente diferente, apesar da realidade daquilo ser a mesma coisa. E aí, ó, o véu de Maia é o nome dado pelos hindus à percepção da nossa realidade física. Essa percepção seria uma falha dos nossos sentidos, como se fosse uma falha na Matrix. A grosso modo, eu posso citar como um exemplo o sentido da visão. Olha só essa parada. Quando olhamos imagens de duplo significado, podemos ver uma coisa, enquanto outra pessoa vai ver outra coisa. Nós não sabemos o que significa a imagem de verdade. Cada um vê uma coisa. Apesar de ser um desenho só, um vê uma coisa, outro vê outra. Afinal, qual seria a representação de verdade? A que eu vi ou a que outro camarada viu? E essa aplicabilidade vai para todas as coisas. Assim sendo, saca só essa aqui. Maya é o nome da deusa indiana que representa a ilusão em todas as suas manifestações. A ilusão do mundo físico é Maya. Na verdade, a pronúncia certa em hindi é Maya, beleza? O que é ilusório não são as coisas em si mesmas. A ilusão está em nossa incapacidade de perceber as coisas como são em seu próprio nível de realidade. Nós não as vemos de forma distorcida, nós as vemos de forma distorcida, de acordo com a nossa limitação sensorial dos nossos conhecimentos. Também condicionamentos. Isso não significa que as coisas não existam, e sim que nós não podemos percebê-la como são em si mesmas. Basicamente, meu camarada, é você imaginar que a gente consegue, por exemplo, ver esse dado, mas a gente não vê a realidade desse dado. A gente só está vendo a parte externa dele. A realidade, o que ele realmente é, está fora do nosso alcance, dos nossos sentidos. Eu consigo ver apenas um cubo de madeira que tem alguns pinos de marfim no meio, sacou? Agora, ele é realmente dessa cor? Ele realmente, meu velho, tem essa superfície? Eu não consigo ver a realidade atômica. Eu não consigo ver os átomos. Eu não consigo ver as moléculas. Eu consigo ver aquilo que, a grosso modo, os meus sentidos me mostram. Sacou a realidade? Então, o véu que encobre a realidade é justamente aquilo que a gente não consegue perceber pela finitude dos nossos sentidos. E aí, meu camarada? E aí, então, essa concepção de como você enxerga as coisas, ela varia de pessoa para pessoa. Tudo que nós vemos é uma representação da realidade, não a realidade em si. E aí, se o Schopenhauer é visto como filósofo da representação, que eu acabei de falar, a gente não vê realmente a realidade, ela é encoberta pelo véu de Maia, nós não conseguimos, através dos nossos sentidos, perceber tudo que é verdade. Ele afirma, Schopenhauer é também conhecido como filósofo da vontade. São as duas coisas, né? A representatividade e a vontade. A vontade é a próxima essência da subjetividade, isto é a própria essência do eu, irracional, desprovida de conhecimento, causa em si mesmo, sem fundamento, possuidora de um infinito desejo de afirmar-se. A vontade é o que faz as aves migrar, os tigres acasalar. Os outros animais, a vontade se expressa no instinto. Agora, o que é essa vontade? É a nossa busca plena por satisfação. Diferentemente dos outros animais, o homem possui consciência da sua vontade. E olha a frase: a vontade é um cego robusto que carrega um aleijado que enxerga. Esse aleijado é a nossa consciência.
No homem, galera, a vontade é o fundamento de querer viver, do sentimento de ter posse, de dominar, de se afirmar. A vontade humana, pois assim, passa-se por toda a vida em querer, em ter, em adquirir. Sacou? A vontade é o que nos move. A vontade é o que nos motiva. E como estou te falando, essa vontade é uma vontade de viver, que nos animais ela é instintiva, como a vontade de migrar, a vontade de procriar, em que momento eu troco as penas, em que momento eu estou preparando o ninho. Isso nos animais é instinto. E de acordo com o nosso camada Schopenhauer no homem, isso, a nossa vontade é a nossa consciência. A nossa consciência determina o que nós devemos fazer. E o que nós devemos fazer? O que nós temos vontade. E quando você passa a buscar essas vontades, como eu estava te dizendo, quando elas não são saciadas, elas acabam por causar o sofrimento, acabam por causar o pessimismo. Né? E aí, velho, passando para Adalan, continuando a nossa ideia sobre vontade, daí surge um paradoxo, né? Estamos a todo momento buscando realizar nossa vontade, que é insaciável. E em segundo Schopenhauer, o desejo, por sua natureza, é dor. Sua realização traz rapidamente a saciedade. A posse mata todo encanto. O desejo ou a necessidade do novo se apresentam sob nova forma. Se não, é o nada, é o vazio, é o tédio que chega. Sacou? Então ele fala que a nossa natureza é a dor, cara. Sacou? E a vontade de ter as coisas sempre move a gente, mas que quando você obtém aquela realização, aquela vontade é feita, você tem um vazio, tem um vácuo, é realmente isso? Eu percorri todo esse caminho para isso, mas é só isso que trouxe para mim? Então, se nós matássemos toda a nossa vontade, o nosso destino seria inevitavelmente o tédio. Ou seja, se você resolvesse tudo aquilo que você quer, no final das contas, você ainda estaria infeliz e estaria buscando alguma coisa para trazer felicidade. Eis a contradição trágica da vida humana. Para a maioria dos homens, a vida não é outra coisa senão um combate perpétuo pela própria existência. Ou seja, que ao final eu vou morrer. Eu luto para ter as coisas, luto para viver, luto para poder existir, mas o meu final, aí vem o pessimismo de novo. Já é a minha morte. Então, definitivamente, o homem não está preparado para ser feliz. Mas o mais massa do Schopenhauer não é isso. O mais massa do Schopenhauer é que ele propõe como que você sai, então, do domínio dessa vontade que lhe causa sofrimento. Diante de tudo isso, eu vou fazer o quê? Se a vontade nos levará a um vale de lágrimas, como mitigar esse sofrimento? Como que diminuir esse sofrimento? Como ter aquela compaixão que eu te falei? A arte e a experiência estética são uma maneira de mitigarmos, de diminuirmos, de postergarmos o sofrimento. Olha só isso que o camarada vai falar agora, velho. Quando você se envolve com a arte, quando você se envolve com a música, você passa a um estado de contemplação que você esquece as vontades do seu eu. Então, são momentos em que você não está pensando em ter vontade, por isso você não está sofrendo, sacou? O Schopenhauer vai falar que a gente vive numa constante tentativa de anestesiar o cérebro, né, velho? Seja através do álcool, seja através da droga, seja através de você tentar deixar ele sem te forçar a fazer alguma coisa que vai lhe causar um sofrimento por não ter aquela coisa. Então, olha só isso, cara. A arte e a experiência estética são a maneira de mitigarmos o sofrimento. Na música se ouve a vontade, a essência da vida se expressando. Por isso, a máxima de Schopenhauer: a música é a vitória do sofrimento sobre o conhecimento. E olha só, a música não é uma mera representação, mas é a própria vontade. Ao contrário das outras artes, que são apenas representações da realidade, como a pintura, como a escultura, a música não. A música é algo que vem de dentro de você. Essas reflexões filosóficas mexem com o nosso espírito. Contudo, dizem verdade sobre essa arte separada de todas as outras, da música. Olha só isso, cara. A música não pertence a este mundo. Por isso é tão mal compreendida. Para que se atinja o gosto mais complexo, é necessário que não haja preconceito, mas deixar a vontade liberta. Nas artes visuais, se não conhecemos ou não obtemos alguma representação cognoscível, desprezamos a obra porque não é reconhecida pelo conhecimento. O conhecimento não irá querer conhecê-la.
que o camarada está falando? Quando você vai fazer alguma obra de alguma arte estética, livro, uma pintura, uma escultura, elas são representações da realidade. E quando você cria um instrumento musical, você cria uma nota, você cria uma sequência de notas, isso não é uma representação da realidade. Essa é a própria realidade em si. É a sua vontade sendo exposta, o seu eu sendo exaltado. Para Schopenhauer, nada evoluiria ou elevaria mais o homem do que a música. Você realmente transcendentaria. Sacou, velho? E tem um outro detalhe do nosso brother Schopenhauer. Além disso, inspirado na ideia oriental do Nirvana, Schopenhauer prevê que a força da intelectualidade para amainar a vontade, negando o querer, neutralizando os desejos. Olha o que ele fala. Sem a negação completa do querer, não há salvação verdadeira, libertação efetiva da vida e da dor. Ao desprendermos-nos da vida e da sua torpe essência, estamos indiferentes ao querer, aos desejos, à vontade, que reclama a sua satisfação, que quase sempre é sexual. Se não fizermos isso, nossa vida será uma tortura da vontade insaciável. Então, o que o Schopenhauer coloca para a gente conseguir deixar de sofrer? A gente controlar a nossa vontade, a gente negar o nosso querer, a gente nos desprender das coisas materiais. Parar de imaginar que a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Ah, por quê? Porque se eu tiver aquela grama, eu vou ser mais feliz do que eu realmente sou agora. Para eu obter aquela grama, qual vai ser o tanto de sofrimento que eu vou causar na minha vida? E todo esse sofrimento para adquirir aquela grama nutrirá algum efeito? Depois que eu tê-la, eu serei realmente feliz? Ou eu vou buscar mais alguma coisa? Então, quando eu falo que ele também se inspira nos valores orientais, é de que ele vai buscar valores no budismo, no hinduísmo, como desapego às coisas materiais, como desapego às coisas terrenas, como desapego à posse, ao ter. E ele passa a defender a compaixão, a vontade de auxiliar, a vontade de ajudar, a vontade de diminuir o sofrimento alheio. Eis Arthur Schopenhauer. Senhores, esse é o arquiteto da vontade e da representação. Aquele que diz que a vida é um sofrimento por si só, mas que nós podemos abatê-lo, mitigá-lo ou diminuí-lo a partir do momento em que você deixa de desejar, que você diminui a sua vontade ou que você nega a sua vontade. Eis Arthur Schopenhauer. No mais, foi um prazer estar com vocês. Espero que tenham gostado. Beijo, até mais. Tchau, galera. Valeu. Show do milhão. Desligando. Adiós.